Bem-vindos, então, ao nosso 17º dia do nosso conteúdo aqui de 21 dias para destravar o nosso próximo nível. Nós fizemos uma jornada tão legal, estamos fazendo uma jornada tão importante, tão legal. Quem não assistiu às outras aulas, ou se você assistiu e já se perdeu, volta, faz de novo, faz muito sentido para sua mente organizar tudo do jeito que a gente colocou aqui. Primeira semana a gente focou mais na parte de mentalidade, de crenças, porque é o terreno que é fértil para os resultados, né? Tanto positivo quanto negativo. Se você está tendo resultado negativo, o terreno da sua mente, das suas crenças, das suas emoções, não está sendo fértil para o lado positivo, ele está fértil para o lado negativo, que é você achar que tudo é difícil, é você achar que o terreno, né, de doterra, fazer doterra já está saturado. Então, tudo isso nós falamos na primeira semana, né? É difícil, é caro, é as pessoas isso, as pessoas aquilo. Então, se você está ainda com esses bloqueios, você precisa fazer a primeira semana com mais intensidade, tá? E aí, a segunda semana, a gente falou um pouco sobre as estratégias. Parte de estratégia, entender o caminho, clareza mental, né? E agora nós estamos falando da parte de ação. Ação massiva e disciplinada rumo aos cadastros, que é o foco do nosso objetivo. A gente cresce na doTERRA, é mais recompensado quando a gente ajuda mais pessoas, né? A entrarem nesse mesmo mundo que a gente, mundo dos óleos essenciais. Então vamos lá. Não tem como a gente falar sobre prospecção. Eu vou falar novamente da parte de prospecção. A aula de ontem com a Leandra foi maravilhosa. Vocês gostaram? Foi assim uma coisa muito importante a gente falar, olhar, né, para o que a gente tá fazendo de hábitos, porque essa semana aqui é ação. Você precisa fazer as ações propostas para ter resultados diferentes. Se você não conseguir ter resultado diferente, é porque as suas ações estão sendo as mesmas. Então, nós precisamos agir rumo a ações diferentes, coisas que nós ainda não fazíamos, por isso que a gente não tinha o resultado que a gente queria, né? Agora a gente vai ter. Então não tem como a gente falar sobre ação massiva e não falar de prospecção. Então já temos aí umas 2, 3 aulas para trás só falando de prospecção. O nosso trabalho é prospecção, é encontrar pessoas, é se conectar com pessoas. Entenda de uma vez por todas que o nosso negócio é marketing de relacionamento. Você precisa ser uma pessoa agradável, estar perto de pessoas, entrar em grupos. Então, frequentar a academia, frequentar as regiões aí do seu, o cabeleireiro do seu bairro, a manicure, você vai em um lugar diferente do que você faz o cabelo, para você se conectar com outras pessoas. Então, a sua visão tem que estar aberta à conexão, à ambiência física. Mas a parte física não define nosso resultado. Nós conseguimos fazer doTERRA online. Com o celular na mão e uma internet, nós temos essa possibilidade. doTERRA está em mais de 100 países no mundo. Você pode ainda abrir campo, abrir mercado para várias cidades do Brasil e fora do Brasil ainda. Então, não limite a sua mente para o tamanho que o seu negócio pode alcançar. Hoje eu, Thalita, já estou há 7 anos na doTERRA e eu tenho pessoas em Portugal trabalhando com doTERRA, na Itália, nos Estados Unidos, em várias cidades dos Estados Unidos, até na Alemanha, né? Pense bem. Quando que eu imaginaria uma coisa dessa? Então, como que você alcança isso? O livro, nós vamos fazer um dia, nós podemos fazer um clube do livro e ler esse livro juntos, né? A gente lê durante a semana, na sexta-feira a gente se encontra para debater o primeiro capítulo, por exemplo. Vamos pensar em algo assim. Mas é uma dica de livro para o seu negócio. Quem faz marketing de relacionamento precisa ler o GoPro várias vezes no ano. Você precisa ler. Todo ano eu pego ele para ler, às vezes eu pego para folhear, né? Então, dando essa aula aqui, na minha memória já veio coisas dele, porque tá internalizado. Você precisa internalizar isso. No seu dia a dia, você vai usar aquelas frases, aquelas conversas que ele dá como sugestão no livro. Então, você vai treinando a sua argumentação. Não fica buscando alimento para o seu negócio, para o seu trabalho, só dentro de você.
Se dentro de você você não coloca aquele conhecimento, quando você for consultar, você vai consultar suas emoções, você vai consultar suas crenças. Aí lascou. Porque se for num tempo que você tá desanimada, tá desmotivado, não tá batendo cabeça, não tá achando resultado, o que que você vai encontrar ali? Só desânimo, vai aumentar aquilo que tá dentro. Agora, se você tá com um terreno seu, dentro de você, tem todas as ferramentas, você assistiu essa aula várias vezes, você anotou, você entrou em ação, você tentou colocar as falas propostas em ação com alguma pessoa. Então aquilo ali está dentro de você. Quando você estiver desanimada, você vai falar: nossa, por que que eu não estou tendo resultado? Por que que eu não estou conseguindo? Você vai buscar dentro de você, vai vir: poxa, eu não estou aplicando tal estratégia, eu vou tentar agora outra estratégia, vou tentar esse caminho, vou tentar o outro, né? Então, o livro GoPro é uma ferramenta muito importante para o nosso negócio. Então, ele ensina você a ser profissional do marketing de relacionamento, marketing de rede, que é o nosso trabalho, tá? Como ter habilidade para convidar. Então, aqui eu peguei só um conteúdo bem resumido desse livro. É importante que vocês leiam o livro, tá? Tem até o e-book, o audiobook que você pode ouvir, tem no Spotify, tem no YouTube. Hoje em dia, a ferramenta tem. A gente tem que se capacitar nas habilidades que a gente ainda não tem para alcançar os resultados que a gente quer, certo? Então vamos lá. Eric Worre é o cara que escreve esse livro aí, e ele listou 7 passos para você se profissionalizar. Como convidar pessoas, como se conectar com pessoas. Então, esse é um pequeno, um breve resumo desse tema, da parte de prospecção, mas ele fala muito mais coisas, tá? Então, ele fala 7 passos para você se profissionalizar. 3 desses passos são focados na prospecção. Então, nós vamos abordar esses passos aqui, porque eu acho muito importante. Acho que tem faltado para algumas pessoas olhar dessa forma, tá? Lista ativa e atualizada. Eu sei que para algumas pessoas que já estão fazendo, pode ser que o que eu vou falar não é novidade. Para mim, Thalita, isso não é novidade. Mas cada vez que eu olho, me dá um gatilho de algo. Nossa, por que que eu não tentei assim ainda? Nossa, eu tinha esquecido dessa parte, entende? Então você precisa olhar um quadro branco. Mesmo que você já viu essa aula, quem que não sabe que tem que fazer uma lista, que tem que pôr 100 nomes? Todo mundo já sabe que entrou no marketing de relacionamento é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Esse é o nosso objetivo principal e inicial. Só que tenta ouvir isso pela primeira vez, como se fosse a primeira vez, sem você criar objeções, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é você ter uma lista. Todos os treinamentos de profissionalização, da parte de marketing de relacionamento, vai falar de lista. A lista ela tem que estar atualizada, ela nunca morre. Então imagina que você vai fazer uma festa de casamento ou de debutante para sua filha e você pode convidar quem você quiser. Vai ser uma festa de arromba na cidade. Vai ter DJ, vai ter luz, vai ter filmagem, vai ter foto, vai ter um buffet incrível, super famoso. Sabe aquela festa de arromba? E você pode convidar quem você quiser. É assim que você faz essa lista, sem filtro. Você tem que convidar todo mundo que vem na sua cabeça, como se fosse para essa festa. Aqui você só vai limpar a mente como se você estivesse pensando nas pessoas que vão estar na sua festa. Não importa se são pessoas que você viu de vez em quando, pessoas íntimas. Pessoas íntimas você vai pôr nos primeiros nomes, né? Mas essa lista precisa ser feita. Então você precisa começar com 100 nomes. Se você não tem 100 nomes, não tem como você começar a trabalhar. Você precisa ter 100 nomes, que são essas pessoas que você vai começar o seu negócio. Então, você vai começar com amigos, com familiares, colegas de trabalho, conhecidos do Instagram, mães da escola. E no site da Doterra tem uma ferramenta que eu vou postar lá no grupo depois que ajuda a gente a fazer isso. Ele vai falando para você, por exemplo, clube. Você frequenta algum clube? Coloca as pessoas do clube. Igreja. Você frequenta alguma igreja? Coloca o pessoal da igreja. Clube de lazer que você já foi, já ficou em algum hotel e fez amizade com alguém? Põe a pessoa. Ah, tem o fulano que eu conheci na viagem que eu fiz para Bahia.
Nossa, perdi o contato com ele, vou começar a chamar. Bota fulano na sua lista. É uma lista sem filtro, você vai botando o nome. Depois, para você entrar em ação, você vai pensar como que você vai falar com cada pessoa. Mas para fazer a lista é sem filtro, tá? É como se fosse convidar para essa festa que eu te falei. E aí, depois que você fez, começou com 100 nomes, você vai dividir essas pessoas, consumidores e empreendedores. Pessoas que você vai apresentar um negócio e pessoas que você vai apresentar para consumidor, para cliente, que você vai falar, olha, uma mãe que o filho fica sempre doente, você vai abordar pelo óleo. Agora, pessoas que você sabe que ela é boa em tudo que ela faz, ela tem bons relacionamentos, aquele filtro que a gente já aplicou lá, é mãe, é mulher, tem acima de 60 anos, sabe? Aquele filtro que a gente já falou aqui, você vai fazer essa seleção e você vai dividir, depois que você fizer a seleção, é mulher, tem marido, tem filhos, você vai pôr no pontinho lá para essas pessoas a forma que você vai entrar em contato com ela. E depois você vai dividir entre consumidor e empreendedor. Tem mulher que você fala, gente, essa mulher, ela é muito conectada. Se ela fizesse do terra, ela ia arrebentar, já ia chegar chegando. Tem essas pessoas, e aí você vai identificar nessa lista essas pessoas. Revisite essa lista toda semana. Sempre você vai adicionar pessoas. Você não entrega o seu contato para a pessoa, você pega o contato da pessoa. Eu vejo muita gente errando nisso. Faz cartãozinho, manda fazer, paga a gráfica, paga o cara design, faz um design exclusivo, maravilhoso, aquele cartão que brilha, paga mais caro para ser aquele menorzinho, que tem efeito, que tem o recorte especial. Isso não adianta. Não é prioridade da pessoa falar com você. Você que tem como prioridade falar com as pessoas, porque o seu negócio é de relacionamento, é fazer relacionamento. Então você tem que pegar o contato das pessoas, você não entrega o seu contato. Você pode até entregar, por exemplo, quando eu vendo um olhinho, a pessoa, eu já falo com a pessoa no WhatsApp, eu já tenho o contato dela, e mesmo assim eu coloco meu cartãozinho ali. Por quê? Para mostrar que eu sou profissional, para profissionalizar o meu negócio, para a minha embalagem ficar personalizada. Mas eu não tô assim divulgando o meu negócio através do meu cartãozinho. Você não vai pegar lá uma pilha de 100 cartões que custou caro e colocar numa padaria para a pessoa ficar pegando cartão. Não faz sentido. A não ser que seja uma pessoa que você fez uma parceria. Então você chegou lá na sua cabeleireira e falou: Ô, dona Maria, é o seguinte, vamos fazer uma parceria? Eu vou deixar meu contato aqui e eu vou fazer um sorteio de um kit com 3 óleos essenciais, lavanda, peppermint e limão, para suas clientes. Isso vai ajudar você a fidelizar suas clientes. Aí você coloca lá um bannerzinho, um quadrinho, coloca a divulgação, coloca seu contato. Você fez um acordo, uma parceria com aquela pessoa, com a dona do salão. E a dona do salão acordou com você que todo mundo vai colocar o nome lá e ela vai entregar essa lista de nomes. Isso é precioso. A lista de nomes, você tem que aumentar a sua lista. Como que você vai alimentar a sua lista? Essa, acabei de falar uma estratégia. Tá entendendo? Então, a primeiro conceito chave é a lista. E você tem que atualizar ela toda semana. Eu não sei por onde eu começo. Eu já falei para todo mundo, Thalita. Você não tá entendendo. As pessoas que eu conheço não aguentam mais me ver falar de óleo essencial. Tá, então você tem que começar a ir para quem você não conhece. Dei um exemplo agora. Tem vários outros exemplos que eu vou falar ao longo do tempo, mas a lista é assim que funciona. Você pega o contato das pessoas. Você não pode ficar distribuindo cartão e panfleto à torto direito. Sabe o que que a pessoa vai fazer? Você sentou lá no café da manhã com uma pessoa de um hotel que você foi em Maresias. Em vez de sentar na mesa sozinho com seu marido, senta na mesa que já tem alguém. Com licença, posso sentar aqui? Oi, tudo bem? É a primeira vez que vocês estão viajando? Você faz marketing de relacionamento. O seu trabalho, não importa se você está trabalhando, se você está de lazer, se você está de folga. O seu modus operandi de ser é se conectar. Você tem que estar sempre aberta a conexões. E você força isso. Não é forçar a palavra, é intencional. Você vai ser intencional em tudo que você fizer. E aí, você sentou lá com a pessoa, tudo, tomaram café da manhã, conversaram, combinaram de fazer um passeio juntos, à tarde.
E aí você vai dar o seu contato para essa pessoa. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai jogar na bolsa e lá vai ficar até quando ela for limpar essa bolsa e não vai lembrar de você e vai jogar no lixo. Você pede o contato dela. Pega seu celular e fala assim: "Oi, Ju, viu? Passa seu contato para mim para mais tarde a gente fazer um passeio". Você já pegou o contato dela. E com o tempo você vai esquentando esse relacionamento. Oi, Ju, nossa, quanto tempo a gente não se fala? Me passa seu Instagram pra gente se seguir. Você chamou no WhatsApp, você conheceu ela, passou o Instagram, ela vai começar a ver o que que você faz, você começa a postar, começa a ver se ela segue você, começa a curtir as coisas dela, vai esquentando esse relacionamento. Aí já é para prospecção nas próximos passos. Agora a lista precisa ser alimentada, atualizada. Eu acabei de dar outro exemplo. Entenderam? Então, lista é algo que tem que estar fresco na sua memória. Você tem que estar sempre aberto para aumentar a sua lista. Ok? Segundo passo, convite profissional que desperte a curiosidade. Então, aqui ele fala dos 3 Cs: curto, curioso e convidativo. Não adianta, você vai fazer um convite, você escrever um texto gigantesco explicando o que é aromaterapia, o que que você faz, eu, Thalita, sou aromaterapeuta, psicanalista, coach, hipnóloga, e trabalho com os óleos essenciais porque isso fez sentido na minha vida, mudou minha família e meu filho, não sei o que, conta seu depoimento inteiro no seu convite, a pessoa não vai ler. Ela não vai ler. Então precisa ser curto. Precisa ser despertar curiosidade. Então você coloque palavras que vai despertar curiosidade na pessoa. E aí você faz o convite para que fique desperte na pessoa a vontade de participar daquilo que você está chamando ela. Exemplo, aqui, gente, é exemplo do livro, tá? Tem um monte de exemplo no livro. Esse é um. Ô, fulana, né? Por exemplo, Juliana, estou aprendendo algo incrível que está transformando a saúde da minha vida, da minha família, da minha rotina. Você é uma das primeiras pessoas que eu pensei. Ou então eu estava assistindo tal aula e eu pensei em você. Você toparia assistir um vídeo ou conversar comigo sobre esse assunto? Então você não falou que você trabalha na doTERRA, você não falou de óleo essencial, você falou de algo incrível. Estou fazendo algo que eu acho que vai fazer muito sentido para você. Quando que eu posso te ligar para a gente conversar? Você despertou curiosidade, a pessoa vai querer saber o que você tem para falar para ela. Você não falou diretamente o que você está fazendo. Você chamou ela para uma conversa e despertou curiosidade para que ela te escute, né? Aqui assistir um vídeo é quando tem aula. Quando a gente tem as aulas de segunda-feira, por exemplo, sobre a lavanda, e aí você quer chamar alguém para assistir. Ou uma classe, né? A gente vai fazer a nossa classe. Você quer chamar a pessoa para assistir a classe. Você fala, nossa, vai ter uma aula maravilhosa, incrível na sexta-feira, 8 horas da noite. Você toparia? Se eu te mandar o convite, você entra para assistir? Isso está transformando minha vida. Você vai. Eu pensei em você na hora que eu vi essa aula. Entendeu? Então você vai falar curto, objetivo, mas que gera curiosidade. Storytelling, a gente teve uma aula só sobre isso. Quem perdeu, vai lá assistir, né? Aqui tá, ele propõe, né, adaptação para as redes sociais. Storytelling nos stories com CTA. O que que é CTA? Call to Action. No nosso meio, tem muita gente que faz um trabalho incrível, conhece os olhos, explica, mas não faz o CTA, que é Call to Action, chamar a pessoa para ação. Então você fez um post maravilhoso e acabou. Você escreveu um post lindo, fez uma imagem incrível e pronto. Você não falou para a pessoa, se você gostou, curte aqui. Se você quer conhecer mais, me chama no inbox. Você já viu os posts de hoje, como que é? A pessoa fala assim: digite aromaterapia, que eu vou te mandar um e-book grátis. Isso é call to action. Você chama a pessoa para uma ação. Ela consumiu o seu conteúdo, só que ela tem que te entregar algo em troca. Entendeu? E aí você vai alimentando essa conexão. Digite aqui se você acha qual o próximo óleo que você quer que eu fale. E aí o próprio algoritmo vai entendendo que as pessoas estão é,
interessadas no seu conteúdo. E sem falar tanto de algoritmo, ser humano ele busca por isso, por essa conexão. A pessoa se sente íntima a você, ela fica com desejo, com vontade de comentar, porque você fez um post ou você falou nos stories como se fosse amiga dela. Tem pessoas que falam pra mim, Thalita, eu sinto falta, porque tem vezes que você não pode. Eu realmente, eu posto pouco, deveria postar mais, né? Já fui muito mais ativa, mas depois que o bebê chegou, ficou mais difícil pra mim. Mas eu recebia muito assim, posta mais, eu gosto de ver você fazendo as coisas, eu gosto de você fazendo as receitinhas para os seus filhos. Eu sinto que você é minha amiga. Já ouvi muito isso, né? Então, isso, você pode criar aquele roteirinho do storytelling. Você pode criar a jornada do herói nos stories, tá bom? Então, você pode colocar depoimentos reais. Então, sempre que você for usar o story, busca no grupo algum depoimento. Posta todo dia um depoimento. Um antes e um depois. Você usando óleos na sua casa, nos seus filhos, na sua rotina. E aí, você pode fazer chamadas, que é o CTA, o Call to Action leve. Quer saber mais como que funciona? Você está querendo chamar a pessoa para uma classe. Ou então você demonstrou ali, olha, as mamães que estão aqui me seguindo, se quiser conhecer mais sobre os olhos, a gente vai ter uma aula maravilhosa na sexta-feira, às 8 da noite. Me chama aqui inbox que eu passo o link para você. Você fez uma chamada para ação. Me chama aqui que eu te explico como eu comecei. Aqui é legal quando você está falando do negócio. Eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais e, nossa, hoje eu não vejo sentido eu trabalhando como CLT. Eu tenho liberdade, eu tenho minha renda residual, eu tenho uma fonte de renda que só cresce, não depende só de mim. Eu criei hoje uma rede. E se você quer saber também como fazer isso, me chama que eu explico para você. Não adianta você só falar o que está acontecendo, a transformação que você teve na sua vida, os benefícios, tanto financeiro quanto de saúde, que você teve, se você não faz um CTA. Tem que ter fechamento. Nas apresentações de classe, eu vejo apresentações incríveis, pessoas falando para que que serve o óleo, como que usa certinho, os 12 óleos principais, a pessoa fala bonitinho, certinho, mas não faz fechamento. Tem que ter fechamento, tem que perguntar para a pessoa, gostou? Qual faz mais sentido para você? De tudo que eu falei aqui, qual que faz mais sentido para você? Se dinheiro não fosse um problema, qual você escolheria? Você leva a pessoa para pensar, porque dinheiro não é problema. O problema é que ela fica criando, ela não entendeu para que que ela precisa daquilo ainda. Nós sempre arrumamos dinheiro e tempo para o que a gente considera importante, tá? Nós, consultores, precisamos ter isso na cabeça. Eu vejo, já falei nas outras aulas, eu vejo pessoas bem assim limitadas, pessoas que têm muita dificuldade financeira, tirando dinheiro da onde que não tem para comprar apartamento, que é um valor muito mais alto. O programa Minha Casa Minha Vida que meu marido vende. E eu olho e falo, gente, essa pessoa tá fazendo isso como? Ela dá um jeito, ela vai fazer brigadeiro para vender, ela vai arrumar um bico, ela vai trabalhar em dois trabalhos, ela vai ser babá no final de semana, alguma coisa ela vai fazer. Ela acha aquilo tão importante que ela vai fazer. E eu vejo isso acontecendo também com os meus clientes. Tem cliente que tem muita dificuldade, só que tem um filho autista. E isso é prioridade para ela. Ela precisa manter a lavanda, ela precisa manter o vetiver, ela precisa manter essa criança com balance. Ela faz ela faz bolo de pote, ela faz pão para vender, ela dá um jeito e ela consome aquilo que ela considera importante, porque ela já vê que o filho dela com aquilo é uma coisa e sem aquilo é outra coisa. Então a discussão nunca é dinheiro, nunca é tempo. É a forma que a gente faz essa apresentação. E você tem que ajudar a pessoa a tomar decisão. Você tem que fazer o CTA. Você faz a apresentação daquilo que você quer e faz o fechamento. Fala para a pessoa fazer uma ação. Então aqui ele está falando storytelling. O que que é storytelling? Todo mundo gosta de seguir vidas, né? Senão o Big Brother não seria um sucesso. Quantos anos que está o Big Brother no ar? No Brasil, 25 anos, né? Nos Estados Unidos, muito mais, uns 30 anos. Então, mostra a sua vida. Mostra de noite você ligando o seu difusor. Mostra você fazendo uma massagem no seu filho. Faz a historinha lá nos stories. O pessoal ama isso, tá?
O 4, eventos online e presenciais. Nossa equipe, graças a Deus, nós temos muito suporte. Sempre tem reunião para você chamar um convidado. Se você estiver trabalhando, fazendo a sua prospecção, você vai ter lugar para enviar essas pessoas. Se você não se sentir capaz de fazer uma apresentação sozinha, você tem onde enviar essas pessoas. Nós temos toda semana, toda quinta-feira, apresentação de classe com a Ariadne. Sempre tem um líder dela fazendo a apresentação de quinta-feira, que é a classe, nossa classe. Na nossa equipe, a gente tem sempre também, no final dos 21 dias, nós vamos marcar uma classe que nós vamos fazer e vamos aplicar as estratégias para trazer as pessoas, tá? Então, classe online é muito fácil você trazer as pessoas. Classe presencial, a gente sempre tem também. Eventualmente, a gente tem, a gente faz, aluga hotel, aluga espaço. Agora que a Leandra chegou com a proposta da gente fazer a presencial todo mês. Agora a gente já tem todo mês, vai ter uma presencial. Então, nós precisamos estar ativos na prospecção diária. Diariamente a gente tem que estar fazendo essa prospecção. Então, aqui ele dá a ideia de você marcar encontros no Zoom ou caseira. A Doterra prefere as caseiras. Reuniões caseiras, são intimistas. Você faz um bolinho, você faz um café, senta com a pessoa, põe o seu kit na mesa ali, vai falando, vai dando para ela experimentar, ensina a fazer umas receitinhas. As reuniões caseiras, elas trazem muito resultado, tá? Então aqui ele faz essa proposta, ó, traga uma amiga, receba um óleo de presente se ela se cadastrar. Olha que legal que ele fala. Eu tinha me esquecido disso. Por isso que eu até coloquei. Ele dá vários exemplos. Eu coloquei esse, que era um que eu tinha esquecido de falar. Eu sempre faço algumas coisas, né? Eu sempre penso num brindezinho, sempre. Mas imagina, você fala assim: olha, vou fazer uma reunião aqui em casa para apresentar os óleos essenciais. Traz uma amiga, se ela se cadastrar na do Terra, eu te dou um óleo essencial. Eu costumo fazer, isso já é mais comum para mim. A pessoa faz a reunião na casa dela, com os convidados dela, e aí eu dou um presente para o anfitrião, a pessoa que estiver fazendo a reunião com os convidados dela. Então, se tiver 5 pessoas na reunião, ela ganha um óleo. E eu ainda levo, se tiver mais que 5, eu levo mais um óleo para sortear entre os convidados da pessoa. Isso é investimento no nosso negócio. Isso atrai a atenção das pessoas. Então, você pode usar para fazer isso, essas apresentações no material, é o que não falta, né? Tem os PDFs, tem os olhos, tem os vídeos de apresentação. Aí nós vamos fazer uma classe, eu vou abrir esses materiais para mostrar para vocês como que a gente faz uma classe, tá? Mas aqui ele fala crie eventos. Esses 21 dias que nós estamos fazendo é um evento. Só que é um evento motivacional para a equipe. Mas nós podemos fazer evento para clientes. Como? Por exemplo, 21 dias de novos hábitos. Emagreça com saúde e óleos essenciais. Tenha uma vida mais saudável com óleos essenciais. Nós vamos aplicar 21 dias de estratégia de novos hábitos. E aí a gente não fala sobre negócio, a gente fala sobre acordar, meditar, a gente fala sobre beber água, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre os óleos essenciais que vão ajudar a pessoa a ter mais saúde, né? Então tem vários eventos que podem ser feitos na nossa equipe. A gente vira e mexe, a gente teve um evento aí de desparasitação, de várias semanas para aprender a fazer desparasitação. Já tivemos de emagrecimento, já tivemos vários. Então você pode criar o seu evento e fazer, chamar seus clientes, chama seu líder para ele te acompanhar se você quiser. Mas nós temos que estar nossa mente sempre trabalhando para eventos. Isso ajuda a gente nos convites. Ai, já falei, já mandei tanto convite para a pessoa, mas se surgir um evento diferente, o convite fica diferente. Olha, Maria, a gente vai fazer um evento de 21 dias para emagrecimento. E nós vamos usar os óleos essenciais nesse programa. Você quer participar? Aí já mudou o convite, já mudou a experiência, já mudou a estratégia, só que o conteúdo vai acabar sendo o mesmo, né? Então, eventos, a nossa mente tem que estar sempre em eventos. 5, redes sociais com propósito, né? Hoje não adianta a gente fugir das redes sociais. Nosso tempo atual, eu gostaria de fugir um pouco. Tem hora que cansa a nossa mente, né? Que a gente fica saturado, mas a gente tem que entender que no nosso tempo as redes sociais são necessárias, é a vitrine do nosso negócio, né? Então ele fala para a gente sempre postar.
Você sempre colocar ali alguma coisa por dia. Todo dia tem que ter alguma coisa, ou nos stories, ou no feed. Um post no feed tem que ter, sei lá, um por semana, no mínimo do mínimo do mínimo. Um por semana, um post. Dois por semana, um post no feed. Story é coisa de rotina, é diário. É para a pessoa lembrar que você tá ali. Às vezes você nem tá falando de doTERRA. Você está falando da sua vida pessoal. E o legal é você mesclar sua vida pessoal com os óleos essenciais. Não ficar postando só venda de produto para não parecer que é uma página comercial, né? Então tem que ter tem que mesclar a vida pessoal um pouco. Mostra a sua rotina, sem forçar a venda. Usa conteúdos com autoridade. Se você ainda não tem essa autoridade, você não sente que você tem essa autoridade para falar dos olhos, usa de outras pessoas que têm. Acabei de postar lá no grupo a médica, a Jéssica, a doutora Jéssica, falando sobre o lavanda, que é a promoção de hoje. Então, ela tem uma autoridade de médica. Então, é um post legal para a gente colocar nas nossas redes sociais, porque é uma médica falando do produto, né? O que, que ele ajuda na questão para autistas, ela tá falando isso no vídeo. Então, a palavra dela é muito mais forte que a minha, porque ela é uma médica, entende? Então, você pode usar, você pode postar estudos científicos do PubMed, você pode postar bastidores das suas reuniões, você pode postar estilo de vida, tá? E aí, ele faz aqui os 7 tipos de convite. Convite para uma apresentação. Use para convidar para uma reunião online, ou gravado, ou encontro presencial. Então você pode falar assim: Oi, Ana, eu estou participando de algo novo e quero muito a sua opinião. Você pode assistir um vídeo comigo hoje à noite? Você pode assistir uma aula comigo hoje à noite? Então, a gente está aplicando nessa frase aquilo que ele ensinou lá dos 3 Cs. Tem que ser curto, tem que gerar interesse, né? Convite para evento presencial. Você vai falar como? Vai rolar um bate-papo com especialista sobre saúde natural hoje, ou sexta às 8. Eu amo, e eu sei que você gosta também. Você pode falar assim: é rapidinho, é online, ou então é presencial, vai sentar um lugar. Posso te mandar o convite? Gente, é curto, grosso, é um contato que você já tá ali na sua lista. Como você vai abordar essas pessoas? Aqui são pequenas frases para você abordar as pessoas. Terceiro, convidar para conhecer os produtos, focado em quem tem dores, né? Nós falamos disso também, demos outras é, mensagens de prospecção nas nossas aulas passadas, quando a gente falou do Forms, quando a gente falou das amostras, e aqui a gente está falando do livro GoPro. Então ele vai falar aqui: Ana, lembrei de você. Estou usando um óleo natural que me ajudou muito com ansiedade. Posso te mostrar rapidinho como funciona? Rápido, curto, objetivo, gera interesse, né? Curiosidade. Convite para conhecer a oportunidade. Então, você vai identificar a pessoa que está com dificuldade com o trabalho, quer uma renda extra, ou ela quer ter propósito, liberdade, uma mãe que teve um bebezinho, não quer voltar para o trabalho, não quer deixar o filho na creche. Você identificou essa possibilidade, você vai apresentar o negócio. Amiga, eu sei que você está buscando uma nova renda. Eu estou construindo algo muito legal, com um time incrível, e eu pensei em você. Quando que a gente pode conversar? Eu queria muito te contar. 5, convite para fazer parte do seu time, focado em quem você quer trazer perto de você e ver potencial de liderança. Você tem um amigo, você fala: Nossa, esse cara vai ser, ele seria um líder incrível na do Terra. Então você vai falar com ele: Ô, José, eu tô formando um time especial. Eu adoraria ter você comigo. Tenho certeza que você vai se encaixar perfeitamente. Essa oportunidade, eu penso em você desde tal dia. Desde que eu entrei, eu penso em você. Seria perfeito você conciliar o que você já faz com essa oportunidade. Eu preciso apresentar para você. Tenho certeza que você vai gostar. Quando que a gente pode conversar? Então não adianta você falar tudo e não dar o CTA. CTA é você chamar a pessoa para uma ação. Quando que a gente pode conversar? Qual horário é melhor para você? É terça ou é quinta? Então você faz o fechamento do que você falou. Você fez toda a introdução. Nossa, eu assisti uma aula hoje, eu pensei em você. É a sua cara. Eu preciso te apresentar essa oportunidade desde que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, que eu vejo você.
trabalhando comigo. Quando que a gente pode conversar? Você quer saber mais? Convite para ferramenta, com ferramenta, né? Você usando o vídeo, ou PDF, ou áudio, ou depoimento. Então, isso aqui é ideal para duplicar e escalar o time, né? Tem um vídeo rapidinho que me inspirou. Quando ele fala rápido, rapidinho, porque as pessoas estão cansadas de ver conteúdo. Então, quando você já fala que vai ser rápido, você já corta a objeção da pessoa, de que, que chatice, vai demorar, não tô afim, não tô com tempo. Então você já fala, olha, tem um vídeo aqui que é rápido. Ele me inspirou muito quando comecei com a do Terra. Posso te mandar? Depois você me fala o que me achou, o que achou. Então, aqui ele fala para você, a pessoa se cadastrou como cliente, tá ali, vai, não vai, né? Não sabe como começar, você vai e manda um vídeo para ela explicando a oportunidade, ou você faz uma reunião com ela mostrando, usando algum PDF, por exemplo, o Guia Construa, é para ensinar a pessoa que está consumindo os olhos a ir para o próximo passo, que é construir, compartilhar, né? Tem o compartilhe primeiro, antes do construa. Então, você vai ensinar a pessoa a compartilhar. Sabia que você pode ganhar os pontos, mais pontos compartilhando? Você pode vender esses olhos para alguém que você conhece, com isso ajuda você no seu LRP. Aí você vai ensinar a pessoa a ser constante. Então você vai mostrando para ela os próximos passos. Ela começou a compartilhar, fez sentido para ela, você ensina ela a compartilhar. Ela começou a compartilhar, você ensina ela a construir. E a Doterra tem os guias, o guia compartilha, o guia construa, que você senta com a pessoa um pouquinho e vai mostrando. Pode ser online, pode ser presencial, e você vai ensinando ela, ó, o próximo passo agora é você construir, é você pensar em três pessoas que você que cadastrem com você, ensinar essas três pessoas a fazer o mesmo que você está fazendo. Então, de forma simples e objetiva, você vai ajudando a pessoa a escalar o próximo passo. E aí, o sétimo, que é o que ele fala de estratégia de prospecção, é convidar com uma terceira pessoa. Sabe aquela coisa de tô precisando do seu crachá? Quando eu era CLT, a gente fazia isso. Ô, chefe, tô precisando do seu crachá. O chefe, ele já tá acordado o que que ele vai falar, né? Mas ele falando tem um peso diferente. Você sabe falar o que ele vai falar. Só que ele falando tem um peso diferente. Ou então, tô conversando com essa pessoa aqui, mas parece que não vai. Você não entra numa reunião comigo pra você falar com ela? Porque é você falando com ela. É minha líder tá atendendo a pessoa. Então você usa essa terceira pessoa. Ou, por exemplo, você tem uma pessoa na sua equipe. Ontem a Ana perguntou lá: tem algum dentista? Porque ela tá falando com uma menina que é dentista e quer conhecer os olhos para fazer um diferencial no atendimento, né? Eu imagino que seja isso. E aí, se eu entrar numa reunião com ela, com uma outra dentista que já usa os olhos no atendimento, vai ser um plus a mais, não vai? Um plus a mais. Então, eu entro na reunião e falo: olha, essa daqui é a Mariana, ela trabalha comigo, ela é dentista também. Eu trouxe ela porque eu acho que faz muito sentido vocês trocarem uma ideia. Então, você usa a terceira pessoa para edificação e para confirmação daquilo que você está falando, tá? Usa a autoridade de outra pessoa para aumentar sua credibilidade. Eu queria te apresentar a Leandra. Ela é uma líder incrível que me inspira muito e ela vai falar hoje sobre como crescer na do Terra com leveza. Você vem? Entendeu? Então você usa as reuniões também de outras pessoas, ou você faz a sua reunião e chama essa pessoa para te ajudar. Então, gente, aqui foi um resumo do resumo do resumo da parte de prospecção do livro GoPro. Eu espero que vocês coloquem isso em ação, porque são frases que a gente tem que enviar para as pessoas. Se você não tiver para quem enviar, não adianta a gente ficar assistindo e falando sobre isso. Você tem que criar lá. Então, tarefa da aula de hoje. Você vai criar uma lista com 10 novos nomes. Eu estou supondo que você já tem uma lista com mais de 100 nomes, porque essa é uma reunião de líderes. Então, provavelmente, você já deve ter uma lista aí de uns 1.000 nomes. Depende de quanto tempo você está na do Terra. Adicionar 10 nomes por semana, pensa. Ah, hoje eu já mandei o bolo para mais de 10, então já fiz a atividade hoje. Já fez atividade, tá vendo? Olha lá. Então você vai pôr isso aqui é para sempre, para o resto da vida. Você vai pensar em pôr 10 pessoas por semana. Tô chutando baixo, porque seria por dia. Mas você não é tão forte, tá devagar. Você vai pôr 10 pessoas por semana nessa lista. Você tem que pôr
supor, você vai fazer amizade com a pessoa que tá na fila esperando pão na padaria. Você vai usar óleo essencial na frente dela pra ela olhar pra você e falar: ah, você conhece? Você gosta de coisas naturais? É assim, nesse nível. Entendeu? Se você quer avançar, você tem que fazer. Então você vai criar lá, olha, vai ter uma apresentação hoje sobre óleos essenciais. Você gosta de coisas naturais? Nossa, menina, me dá aqui seu telefone. Você vai, eu vou mandar pra você, tá tendo uma promoção hoje. Vai na padaria comprar pão. Você não come pão, mas vai lá comprar pão pra ver se tem alguém. Só entra pra comprar pão na hora que fizer fila. E aí você vai lá, inala seu pé permite na fila. É nesse nível, gente. Tem que fazer as 10 nomes, botar lá na lista, tá? Escolha uma estratégia para você aplicar hoje. O que que você vai fazer? Você vai postar um depoimento, você vai convidar no direct, você vai criar um post com CTA. Não sei quem sabia o que que é CTA. Vocês deviam saber, não vou nem perguntar para não passar raiva. Já era para saber já, tá bom? Enviar pelo menos 5 convites com leveza. Leveza. Nesse nível, usando essas coisas que a gente tem visto. Se você não se adequou, você achou que faltou alguma coisa, assiste as outras aulas. A gente falou do Forms, a gente falou da parte das amostrinhas, dei várias opções de como também abordar as pessoas. Então, não tem desculpa. Você pode juntar tudo, criar o seu jeitinho? Pode, é uma estratégia. Mas eu sugiro que você não fique inventando a roda, não. Já só entra em ação, entra em ação. Essa semana é ação massiva, não é lerdiza, é massiva. É ação. Ainda mais que chegou um bobo para ajudar a gente a entrar em ação essa semana, né? Então, eu tava aqui, eu tô com um pedido para pôr, acabou o bobo. Tomara que coloquem outro, né? Eu Até agora estou. não entrou nada, não. Eu não tô crendo. Eu queria que eles tivessem substituído, né? Mas é o Eles devem trabalho. estar vendo lá. É bom para você chegar, as pessoas que reclamaram, ai, não acredito. Eu falo, então, pois é. Por isso que eu É, falo para ser rápido. eu falei para Porque uma amiga, ela, mas eu estou no trabalho. Eu falei, eu mandei 6 horas da manhã, eu saí mandando para um monte de gente. Para ir antes do trabalho, eu só preciso que você diga se quer, né? Se aí quer, porque você aí eu fala para entro ela, no escritório e amiga, faço o tem pedido. mais. Você vai falar assim para ela, amiga, tem mais 2 dias. Seja rápida, porque isso não acontece sempre. Todo mundo Mas fica ela queria o esperando. lavanda, não sei se vai ter o lavanda. Perdeu, É, então. perdeu. Então, Entendeu? mas é Ah, bom mesmo, porque o pessoal acha que a gente está querendo, acha que forçando você está venda. forçando Ah, a estão fazendo venda. isso para forçar a venda, dizendo que vai acabar logo. Aí acabou, aí eu mandei para um monte de gente. Agora, eu falei, agora acabou. Ah, acabou. Fazer o quê? Acabou. Aí Amanhã você tem fala assim: mais, qualquer outro. vamos orar para que venha o Bogo Box, que é o final da semana. Pode ser que saia Bogo Box, mas nada é. Ainda tem 2 dias. Se você gostar, você tem que falar rápido. Você tem que pedir rápido. Você já vai dando, já vai falando, treinando a sua lista. Algumas pessoas da minha lista já conhecem, já sabem. E sabe também que eu não tenho tanto tempo. Não dá pra eu ficar ensinando ela a usar. Eu falo, ó, ensina você a usar depois que você compra. Não dá. Bogo não dá. Eu tô falando com muita gente. Você vai ter que falar rápido. Você vai ensinando a pessoa. Porque bogo, o Brasil inteiro tá esperando. Acontece 2 vezes por ano, 3 vezes por ano no máximo. E o pessoal compra mesmo. Os consultores que fazem E aí venda, tem gente que compra, pode pedir 5 no ID, né? Aí já vai e 5 pede por ID. 5. 5 por ID. Pessoas que fazem venda, fala assim, ó, então, agora sabe o que você vai fazer? Eu comprei o Bogo, você compra de mim, só que eu vou te vender unitário. Você vai ter que comprar o lavanda e o Calmer, porque é assim, tá bom? Então vamos fechar essa aula de hoje para não ficar mais tão comprida. Gente, isso aqui é básico, tá? Isso aqui é o que dá certo. Você vai ver, você vai conversar com a Ariadne, ela tá fazendo isso. Você vai conversar com a Ana Paula, ela vai estar fazendo isso. Você vai conversar com a Marisete, ela tá fazendo isso. Você vai conversar com o Matt Hall, ele tá fazendo isso. Os líderes estão fazendo isso, não tem muito o que sair. A gente precisa treinar no dia a dia essas coisas para que seja mais natural, para que você consiga colocar o seu jeito e incluir na sua rotina. Mas não tem para onde fugir, é isso. Só que não adianta assistir aula e não colocar em ação. Na hora que você for buscar conteúdo dentro de você, se você não entrou em ação, você vai buscar conteúdo nos seus pensamentos e nas suas emoções. Você não vai achar estratégia nenhuma ali. Você não fez, você não validou que deu certo.
Então não adianta ficar só assistindo aula, porque aí vai funcionar para os outros. Para mim nunca funciona. Mas você está fazendo o que tem que fazer? Entendeu? O que faz a diferença é a ação. A ação, tá bom? Na direção certa. Espero então que vocês tenham gostado. Um beijo, até amanhã. Estamos quase no fim Até. do nosso treinamento aqui. Vocês querem falar alguma coisa para fechar? Ou a gente já fecha? Pode fechar. Pode Fechou? fechar. Beijo, Tranquilo. obrigado, tá? Deus abençoe. Imagina, beijo. Tchau. Tchau.